Vamos concluir a lição dessa semana falando um pouco sobre o objeto da ciência. Qual é o escopo da ciência? O que a ciência busca? A ciência busca desvendar mistérios, busca entender o mundo, busca descobrir soluções para os problemas do mundo. E a ciência tem tido, obviamente, irmãos, um progresso incrível. Só verificarmos os avanços tecnológicos, os avanços na medicina, nos remédios, no combate às doenças. Atualmente estamos vendo os cientistas trabalhando arduamente para descobrir uma vacina para a Covid-19 e muitos já estão descobrindo, muitos laboratórios estão descobrindo. Essa, irmãos, é a função da ciência. A ciência, sem dúvida, traz muitos acertos e muitos benefícios. Entretanto, irmãos, a ciência carece de um ajuste nos seus pressupostos. Por quê? Quais são os pressupostos da ciência? Primeiramente, a ciência busca as soluções somente no mundo natural. Ela desconsidera uma componente espiritual. Então, ela vai buscar as soluções, vai buscar o desenvolvimento de soluções para os problemas, vai concentrar as suas pesquisas no mundo natural. Mas ainda sobre esse conceito, acrescenta-se que a ciência pressupõe que as coisas são constantes, as leis físicas são constantes, desde sempre, desde a eternidade, as leis físicas são constantes. Quando nós verificamos a Bíblia, irmãos, quando nós verificamos o que o texto da Bíblia fala acerca da criação, o que o texto da Bíblia fala acerca da natureza, a gente vê que, primeiro, existe uma componente espiritual sobrenatural. E esse componente sobrenatural é Deus, Criador de todas as coisas. Então, conforme a ciência pensa, não são somente eventos naturais, mas há eventos sobrenaturais, onipotentes de Deus. Mas ainda, sobre a constância das leis físicas, vamos ler lá Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está falando aqui aos romanos, olha, antes não havia morte. Depois do pecado é que entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Portanto, ao contrário do que a ciência adota, existe uma inconstância das leis físicas. Não havia morte, agora há morte. Vamos ver, irmãos, um texto de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Falando acerca de Deus, falando acerca do sobrenatural, do extranatural. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Há um ser criador, cujos pensamentos são muito maiores que os pensamentos dos homens, cujos caminhos, cuja maneira de conduzir são totalmente diferentes dos homens. Assim, irmãos, a ciência acerta em muitas coisas, mas erra no fundamental, erra na origem de todas as coisas. A ciência, é claro, apresenta progressos, apresenta benefícios para a humanidade, mas o conceito da ciência, quando exclui Deus, é um conceito totalmente errado. E vimos nessa semana que existem especialistas do erro. Satanás, irmãos, tem especialistas para enganar a humanidade, para enganar os seres humanos. Esses muitas vezes são cientistas, são artistas da palavra escrita, da literatura, artistas do cinema, da TV. Eles roubam o nosso tempo, irmãos. Eles envenenam o nosso espírito, a nossa mente.
Estive pensando um dia desses, irmãos, a dificuldade que nós temos para participar de uma noite de vigília. Passar uma noite na igreja orando, ou passar algumas horas. Nem é costume mais fazer noites de vigília como se fazia antigamente. Quem sabe até por uma questão de segurança também. Mas algumas horas orando. Faça um plano. Ore 3 horas em seguida. Você não sabe nem o que você vai fazer. Só que, irmãos, os artistas, os especialistas do erro, eles têm produzido noites de vigília. E essas noites de vigília têm um título, se chama Maratona. Maratona da série, maratona do filme e tal. E muitos de nós, adventistas do sétimo dia, passamos horas e horas no final de semana para assistir a maratona. 4, 5, 6 capítulos de uma série. Ou 2, 3 filmes de uma série. Especialistas no erro. O tempo que você podia despender orando, estudando a palavra de Deus, você gasta, você dissipa vendo a arte que o mundo apresenta. Cuidado, irmãos, com a arte e com a sabedoria do mundo. Vimos nessa lição, elas são tolice. Elas podem se tornar tolices e elas podem fazer com que você perca a sua alma. Como devemos nos conduzir, então, irmãos, com relação à sabedoria, com relação à ciência, com relação à arte? Provérbios 1:9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda vez que se apresentar para você um novo conhecimento, uma nova manifestação artística, uma nova música, um novo filme, analise. Está sob o temor do Senhor? Está ajustado de acordo com o temor do Senhor? Ao fazer essa análise, irmãos, lembre-se, lemos ainda também nesta semana, quando você estiver no caminho e tiver à direita e à esquerda, o caminho vai dizer a alguém, alguma coisa, você vai escutar uma voz que diz, esse é o caminho, andai nele. É o Espírito Santo falando a você. Que Deus abençoe, irmãos, que a gente possa, nesse aspecto tão importante, que são das artes, das ciências, do conhecimento, da sabedoria, Deus nos abençoe para que a gente possa sempre ser conduzido pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Quero desejar a todos um feliz sábado, uma feliz escola sabatina. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja também a todos. Que Deus abençoe os moços e as moças que vão cuidar da transmissão na igreja, que eles possam estar preservados para que nada de mal aconteça, sejam preservados desta doença. E mais alguns dias, irmãos, vamos viver na igreja, todos, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado.